Olá, estou de volta para a gente falar um pouquinho mais sobre as variáveis. Você lembra no vídeo anterior que a gente viu que uma variável é um espaço da memória que eu reservo para o armazenamento temporário de valores, né? Quando eu crio esse espaço, quando eu reservo esse espaço, eu preciso dizer qual é o tipo do valor que eu vou colocar nesse espaço e preciso dar um nome para ele, que é o identificador da variável. A gente viu que a gente tem vários tipos, né, de variáveis, tanto no Portugal Studio quanto no C++, variável para número inteiro, variável para número real, variável lógica, para um caractere só, para mais de um caractere, quando é uma cadeia. E aí, essas variáveis vão conseguir nos auxiliar ao longo dos programas. Elas serão extremamente necessárias, né, ao longo dos programas. Então, o que eu queria é exercitar um pouquinho com vocês a quantidade de variáveis, definir a quantidade de variáveis que a gente vai precisar em cada problema, né? Como é que eu faço, Luciana, para eu definir quantas variáveis eu vou precisar usar para resolver um algoritmo? Porque tanto no Portugal quanto no C++, você vai precisar criar as variáveis para poder utilizá-las. E muitas vezes você pode ter dúvida de, ai meu Deus, quantas variáveis eu vou usar? Então vamos olhar esses problemas no slide para a gente poder ver como que a gente vai pensar na quantidade de variáveis. Vê comigo. Nesse slide, eu trouxe aquele problema que a gente já resolveu, que é o da conversão de reais em dólares, né? Quantas variáveis foram necessárias nesse exercício? Então, nós utilizamos uma variável para a cotação do dólar, né, para saber quanto o dólar está valendo naquele dia que você vai fazer a conversão. Uma variável para armazenar a quantidade de reais que você tem para poder comprar dólar. E uma variável para eu conseguir converter, guardar a conversão do valor em reais para o valor em dólar, né? Então, vejam que há um exemplo ali de possíveis nomes para essas variáveis: quantia underline reais, quantia dólares, cotação. Vejam que não há acentuação em dólares, não há cedilha e til em cotação, porque eu não posso criar identificadores com esses caracteres, lembram? Ah, Luciana, por que você não colocou quantia espaço reais, quantia espaço dólares? Porque eu também não posso ter espaço em branco no identificador da variável. Eu sou obrigada a chamar desse nome? Se eu não chamar de quantia underline reais vai dar errado? Eu quero chamar só de reais, posso? Pode, né? O ideal é que ao criar o identificador da variável, você se preocupe só em colocar um nome que seja capaz de lembrar a finalidade daquela variável. Então, não vai chamar de XYZ uma variável que vai guardar a cotação do dólar, por exemplo, né? Porque XYZ pode ser qualquer coisa. Então, defina o identificador que te ajude a lembrar o que aquela variável vai armazenar. Vamos ver mais um exemplo. Imagina que você tem um problema que é calcular a velocidade de um corpo em queda. Para calcular essa velocidade, você vai precisar do valor da aceleração da gravidade, que é um valor constante, que é aproximadamente 9,8. E você vai precisar saber quanto tempo esse corpo permaneceu em queda, e esse valor é uma informação em segundos. Então, a gente vai precisar de duas variáveis e uma constante, né? A constante é a constante para aceleração de gravidade e duas variáveis para a velocidade e para o tempo em segundos. Vejam agora que eu tenho que informar, a partir dos valores do lado dos triângulos, se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. Então, observa comigo que o triângulo equilátero tem os três lados com a mesma medida. O isósceles vai ter dois lados com a mesma medida e o escaleno tem os três lados com medidas diferentes. Quantas variáveis a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar de três variáveis, uma para cada lado do triângulo. Por que eu não preciso de variável para armazenar conta aqui, né? Tipo a conversão do valor em dólar, igual a gente veio usando nas outras. Porque aqui a gente não vai fazer nenhum cálculo, né? A gente vai só comparar as medidas para dizer se o triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno. Então, a gente vai comparar, por exemplo, na situação do equilátero, se o lado 1 é igual ao lado 2 e o lado 2 é igual ao lado 3, significa que os três lados são iguais. Então, eu consigo dizer que o triângulo é equilátero.
Esse problema a gente vai ver mais para frente quando a gente começar a estudar estrutura seletiva. Então, ele, por enquanto, não vai dar para você escrever o algoritmo ou tentar desenhar o fluxograma, porque a gente ainda não viu o que é necessário. A menos que você queira voltar lá na aula 1 e ver aquele exemplo em que a gente disse se o aluno estava abaixo da média. Ali tem uma colinha, né? Mas, de qualquer maneira, ali só avalia uma situação e aqui a gente tem 3 para avaliar, já que são 3 tipos diferentes de triângulo. Veja nessa situação em que você precisa dizer quanto um cliente vai pagar a partir de um peso do prato e do valor do quilo de comida. É um restaurante em que você se serve, pesa o prato e a partir do valor do quilo da comida, você descobre quanto você vai pagar. Eu pedi que você desconsidere o peso do prato nessa situação, então aqui 2 variáveis e uma constante resolvem. O que é a constante? A constante é o preço do quilo da comida, R$ 34,90. O peso do prato do cliente vai ser informado, né, via teclado, e o valor a pagar vai ser calculado. Observa que a gente eu defini o preço do quilo como uma constante. Poderia ter sido uma variável? Pode. Você pode, no início do teu algoritmo, perguntar qual o valor do quilo, e aí o usuário te informa. Qual o peso do prato do cliente? O usuário te informa. E aí você vai calcular o valor a pagar. Se você optar por fazer desse jeito, aí você vai ter real quilo, né? Não vai ser conste, não vai ser constante. Nesse próximo exemplo, a gente tem a situação de uma imobiliária que só trabalha com terrenos retangulares. E aí ela quer calcular, a partir das medidas dos terrenos, qual a área que eles medem. Então, vejam que eu vou precisar de uma variável para armazenar o valor da área, uma variável para armazenar a largura do terreno e outra para a profundidade. Então, o usuário me informa a largura do terreno, a profundidade dele e a gente calcula a área, ok? Vejam mais um exemplo, que é um algoritmo que você precisa dizer quanto a pessoa vai pesar se ela engordar 15% do peso atual e quanto ela vai pesar se ela emagrecer 20% do peso atual. A gente vai precisar aqui saber qual o peso atual para poder calcular quanto ela vai pesar se emagrecer e quanto ela vai pesar se engordar. Então, vejam que 3 variáveis resolveriam o nosso problema nessa situação do engordando, né? Do problema do engordando. Agora, vamos pensar que um menino fez economias com moedas de 25 centavos, 50 centavos e R$1. E aí ele resolveu quebrar o porquinho das economias e quer saber quanto ele economizou a partir da quantidade de cada moeda. Então, ele vai te dizer quantas moedas de 25 centavos tem no cofrinho, quantas moedas de 50 centavos tem no cofrinho, quantas de R$1, e você vai precisar dizer para ele quanto ele economizou. Então, aqui a gente vai precisar de 4 variáveis, né? Eu defini uma como quantidade 25, que é a quantidade de moedas de 25 centavos, quantidade 50, para a quantidade de moedas de 50 centavos e quantidade 1. E aí, quantidade total, que vai ser aquela que vai guardar o resultado da expressão que você vai criar multiplicando, né? Quantidade de 25 vezes 25 centavos, mais quantidade de 50 vezes 0,50, mais quantidade de 1 vezes 1, para você saber quanto no total a pessoa economizou. Vejam, gente, que esse exercício, né, ele é muito útil para nos ajudar a antecipar a quantidade de variáveis nos diferentes problemas, né? Eu já te dei uma ajuda com essas respostas de quantas variáveis você usaria em cada uma. E o que eu te sugiro é que você tente escrever o algoritmo para poder resolver esse problema, né? Com exceção daquele do triângulo, como eu já disse, que ele é um pouquinho mais complexo, vai precisar que a gente aprenda uma outra estrutura mais para frente para você conseguir escrevê-lo. Mas todos os outros algoritmos você consegue resolver. Então, eu sugiro que você, a partir desses problemas, tente escrever o algoritmo que vai solucioná-lo, né? É um bom exercício para você já ir praticando para a nossa próxima aula. Te vejo em breve.